Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores. A partir de agora, ficarão nas mãos da Corte apenas inquéritos e ações em que eventuais crimes tenham sido cometidos durante o mandato parlamentar, relacionados ao exercício da função. A medida vai servir para dar mais velocidade nos processos que tramitam no Supremo. Atualmente, há cerca de 540 inquéritos e ações criminais envolvendo pessoas com foro privilegiado. Com a decisão, parte desses processos irão para a primeira instância. As mudanças do foro privilegiado, no entanto, geraram algumas dúvidas e críticas de advogados acostumados a defender políticos no Supremo. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que a medida é incompleta, já que ela atinge apenas aos deputados e senadores e segue valendo para o Judiciário, o Ministério Público e o Executivo. Eu acho que tinha que ser uma decisão mais ampla e que atingisse a todos. Na realidade, a minha proposta sempre foi que nós tivéssemos um foro somente para os 3 presidentes de poderes. Todos os demais, sem exceção, seriam julgados por um juiz federal de primeira instância. Só que as medidas cautelares de prisão, de afastamento, de bloqueio, de busca e apreensão, teriam que ser feitas, todas elas, através de um julgamento colegiado. 3 ou 5 desembargadores tomariam essas medidas mais extremas. O criminalista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Celso Vilardi, pontuou que as mudanças deveriam ter sido feitas no Congresso e não pelo STF, e que agora é preciso aguardar a publicação do acórdão. É difícil saber qual é a interpretação deste acórdão que ainda não foi publicado, quais os casos que vão descer para a primeira instância e como acontecerá nos demais lugares do país em que existe também o foro por prerrogativa de função, como é o caso dos governadores do Superior Tribunal de Justiça e também de outros casos que envolvem os tribunais de justiça dos estados. Por isso, agora precisamos aguardar a publicação do acórdão e ter uma interpretação que possivelmente levará o Supremo a retomar esse tema para, no mínimo, fazer alguns esclarecimentos necessários. Apesar do professor acreditar que na primeira instância o processo poderá andar mais rápido, ele explica que a medida não irá beneficiar tanto o Supremo. Nessa quarta-feira, os ministros da Corte poderão julgar um pedido feito em 2004 pelo atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, de ampliar o foro privilegiado para casos de improbidade administrativa. Atualmente, o foro vale apenas nos processos criminais. Já os casos de improbidade podem ser analisados à primeira instância, independente do alvo. O editorial de ontem do Estadão, que eu recomendo, tocou a fundo essa questão da decisão do Supremo alterar o conceito incerto no artigo 102 da Constituição brasileira a respeito dessa questão. Chamou atenção pelo menos por 2 aspectos. Primeiro, porque destruiu a perspectiva de uma segurança para o parlamento brasileiro, porque todo ele agora está submetido à ação de qualquer promotor e qualquer juiz em todo o país. E isso tudo não atende ao interesse da questão, que é diminuir o número de processos, porque o universo é de mais de 50 mil, de gente que tem o foro privilegiado, e atendeu quem? Parlamentar? Que é o quê? 1%? É um bom comentário, o de ontem do Estadão. É uma questão polêmica, né, Joseval? Porque a grande questão você veja como nós estamos pegando vários fragmentos, mas como que o todo é complexo. A grande questão é que a Constituição de 88 deu o que tinha de dar. Acabou. Não dá. Com essa estrutura legal, o país não vai funcionar. Nós vamos ficar ad eterno numa crise política mais longa e mais profunda da história brasileira, e é mais do que uma crise política, é uma crise estrutural. Nós não vamos sair da crise econômica, quer dizer, nós temos uma leve recuperação. Veja, já que para 2018, para esse ano, já estão mudando as previsões, para o ano que vem nem se fala. Ou nós mudamos estruturalmente a República Brasileira, ou isso vai permanecer ad eterno. Lembrando que, por fim, o Brasil, a foro privilegiado como no Brasil, nenhuma grande democracia tem. Isso só tem aqui. E se nós temos tanta corrupção, tantas mazelas, que é algo de errado, inclusive, mas não só, com o foro privilegiado. Temos que ter uma outra estrutura. Não adianta. Essa república, ela, diria o Antônio Rogério Magro, se estivesse aqui, é irreformável. Mas vamos dizer, já que ele falou imexível, a gente fala o irreformável. Vamos lá. Uma outra questão, professor, nessa decisão,
que é importante, é que alterou realmente o conceito estrito da Constituição. O 102 fala, cabe ao Supremo processar e julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice e tal, e faz. Mas não falou que é antes do mandato ou depois do mandato, etc. Quer dizer, o Supremo alterou mais uma vez. Porque, quer dizer, 11 ministros decidem a República, sem serem eleitos, né? E só lembrando que um ministro que presidiu o julgamento do impeachment, Ricardo Franco Polenta Lewandowski, ele alterou um artigo constitucional. Ele fatiou o infatiável, que além do impedimento por exercício da função, o presidente, no caso a Constituição é muito clara, fica impedido do exercício de função pública por 8 anos. Isso está entre vírgulas. Esse senhor que não tem a mínima formação jurídica, que é uma vergonha ele estar no Supremo Tribunal Federal, uma vergonha, e que foi no restaurante São Judas Tadeu, ali em São Bernardo do Campo, que decidiram, eu sei quem estava na mesa, que decidiram, vamos colocar o Ricardo lá? O Ricardo é o Lewandowski, por isso que eu chamo o Franco Polenta sempre, porque foi lá, ali na rota do Franco Polenta. Saber jurídico, zero. O Brasil inteiro assistindo o julgamento, ele fatiou o infatiável. Ele cometeu um crime contra a nacionalidade. Se o Euclides da Cunha estivesse vivo aqui, diria isso a ele. Ele nem sabe quem é o Euclides da Cunha. É um sujeito de poucas letras. Saber jurídico, piada.